Está começando mais um Wall Street Cast, aqui de Nova York, direto da Times Square, nos nossos estúdios. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto interessante, que move o interesse de todas as pessoas. Eu acho que é um assunto aderente para todo mundo, com dois convidados super especiais. A Natália Pasternak, que é bióloga, estudou na USP, fez mestrado, doutorado. Hoje ela está na Universidade de Columbia, aqui em Nova York, está morando na cidade e ela ganhou uma enorme projeção durante a época da pandemia, porque ela se tornou uma interlocutora para esclarecer tantas dúvidas em relação a um assunto tão complexo. E o seu companheiro e líder, o Carlos Orsi, jornalista que lidera o Instituto Questão de Ciência, que também é um trabalho conjunto dos dois. Muito bem-vindos. Obrigado pela visita, por aceitarem o convite. Acho que o ponto de partida aí é o livro que vocês recém-publicaram, que tem um título super forte, né? Que é Que Bobagem, que é a contestação de várias crenças em relação à homeopatia, e não só isso, mas a psicanálise. Da onde surgiu essa ideia de vamos escrever um livro? E por que esse tema? Bom, obrigada pelo convite, Bruno. Um prazer estar aqui. O Que Bobagem é um projeto bastante antigo nosso. Ele já estava no radar antes da pandemia. Com a pandemia, os projetos todos acabaram ficando meio de lado, porque a gente tinha uma emergência sanitária para cuidar. O lançamento do Instituto Questão de Ciência, em 2018, ele já tratava de várias crenças não justificadas, naquela época mais focado em questões de saúde, tanto que o lançamento do Instituto trouxe como keynote speaker o professor Edward Ernst, da Inglaterra, da Universidade de Exeter, que fez uma palestra justamente sobre os perigos do uso da medicina alternativa na saúde pública. E um dos temas que ele abordou foi a homeopatia. Naquela época eu escrevi um artigo junto com o professor Ernst para a Folha de São Paulo sobre homeopatia, explicando por que não há evidências científicas que justifiquem o uso dessa prática. E como a gente tem no Brasil muitas práticas de medicina alternativa no sistema público de saúde, e a gente tem um sistema de várias outras crenças no Brasil que são vistas como ciência, mas na verdade não tem o crivo do método científico, analisar criticamente todas essas crenças, essas doutrinas, essas teorias já era algo que a gente queria fazer há muito tempo. E principalmente porque a gente queria fazer isso no Brasil. Se você pegar a literatura de língua inglesa, você vai achar uma tonelada de livros iguais ao nosso. Não é novidade escrever livros sobre pseudociências em inglês. Mas em língua portuguesa, escrito por autores brasileiros, quase não tinha. Então, a gente queria suprir essa lacuna no mercado brasileiro e trazer esses temas para o debate público no Brasil, com pseudociências que são problemas no Brasil. Para te dar um exemplo prático, uma das pseudociências que a gente faz uma análise crítica no livro é a constelação familiar, que é uma prática muito comum no judiciário brasileiro. Em outros países do mundo isso não quer dizer nada, ninguém nem conhece. Então a gente queria dar uma realidade brasileira e colocar isso dentro do contexto do Brasil. Mas aí, então, o livro passa por esses debates. Quais, se a gente pudesse relacionar aqui, os principais, pelo menos? É homeopatia, psicanálise? Homeopatia, psicanálise, acupuntura e o complexo todo da medicina tradicional chinesa, né, que vem junto com a homeopatia, antroposofia... Com a acupuntura. Com a acupuntura, desculpa. Antroposofia, que é uma doutrina meio mística inventada na Alemanha no início do século passado e que no Brasil tem uma penetração que é silenciosa no meio médico. Não tem muito médico que se declara antroposófico no Brasil. E no ensino também, né? Tem as escolas Waldorf com as escolas também. Waldorf. E que pouca gente sabe qual é a base disso. O pessoal ouve falar em medicina antroposófica, escola Waldorf, fica achando que é uma coisa natural e mais suave. Na escola Waldorf tem essa tradição de não ter provas, etc. Mas que as pessoas não sabem qual é a base teórica
por trás disso e que não é uma base teórica muito boa, inclusive. Então, homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, antroposofia, psicanálise, que no Brasil ainda é um movimento muito forte, embora como estratégia de saúde mental ela tenha sido, e como teoria do funcionamento da mente humana, ela já tenha sido abandonada em boa parte do mundo. Aqui nos Estados Unidos praticamente não se fala mais nisso. No Brasil, na Argentina e na França, são três países, eu acho os 3 países, onde ela ainda é muito levada a sério como teoria do funcionamento da mente e como prática terapêutica. Então, explicar por que a psicanálise não é uma boa ideia nesses 2 contextos. Eu acho que uma coisa que as pessoas perguntam, mas por que vocês deram o trabalho de fazer isso? Por que essa agressividade toda, etc? Bom, primeiro, o livro não é agressivo. A pessoa para ler, ele pondera as evidências disponíveis, as críticas teóricas mais sólidas, etc. Mas todas essas técnicas, terapias, doutrinas, etc., a maior parte do conteúdo sobre elas, uma pessoa tem uma curiosidade sincera. Pô, eu queria matricular meu filho numa escola antroposófica, vou pesquisar aqui no Google e tal. Ou queria fazer psicanálise, vou pesquisar aqui e ver. A pessoa vai achar a propaganda de quem vende essas coisas. E artigos de pessoas que acham que essas coisas são lindas e maravilhosas. Ela não vai achar o outro lado, ela não vai achar a crítica, ela não vai achar a contestação. E a contestação precisa circular. Até para isso, para o cidadão curioso que está pensando em investir seu dinheiro, sua saúde, a educação de seus filhos em alguma dessas práticas, teorias, etc., tenha posse de toda a informação que ele precisa para decidir o que ele vai fazer. E não apenas a informação que os vendedores querem que ele tenha. Tá, mas aí vamos polemizar aí a história. Quando a gente fala que vocês estão contestando a psicanálise, seria correto eu dizer o seguinte: vocês estão dizendo isso aí não funciona, isso não tem evidência, isso não faz sentido. É isso? Não, a ideia é essa, porque primeiro a gente precisa delimitar o que é psicanálise, né? Porque é aquela coisa, as pessoas confundem com psicologia, com psicoterapia, qualquer tipo de psicoterapia. Que seria a minha segunda pergunta, que é isso. As pessoas falam, estou fazendo terapia, eu vou no meu psicanalista. Então, a maior parte das pessoas não consegue nem distinguir o que tipo de terapia que eles estão fazendo, se é um psicólogo tradicional ou não. Eu acho que é importante a gente esclarecer, então, isso. Então, psicanálise é um termo que se refere especificamente à doutrina, à ideia de como a mente humana funciona, que foi proposta por Sigmund Freud entre o fim do século XIX e o início do século XX. Da psicanálise brotam toda uma família de terapias chamada psicodinâmicas. E quando a gente fala de psicanálise na crítica do livro, a gente está se referindo a isso, à família das terapias psicodinâmicas. E por que a gente critica essas terapias? Porque Freud não tinha base para dizer o que ele disse, para chegar às conclusões que ele chegou. Você pegar a história de como a psicanálise surgiu, a história oficial é: Freud tratou alguns pacientes, aí vendo os pacientes como eles reagiam, etc., ele teve algumas ideias, aí ele testou essas ideias em outros pacientes e viu que funcionava, e aí ele refinou a teoria. Se tivesse sido assim, vamos supor que foi mesmo, já não seria válido. Porque é muito pouco paciente. Pouca amostragem. É um cara só pensando, quer dizer, ele não discutiu com mais ninguém para as pessoas verem, bom, peraí, essa sua ideia não faz sentido, etc. Quer dizer, a amostragem é muito pequena e uma visão intelectual muito limitada. Mas o pior é que não foi assim. Se você pega os arquivos que foram sendo liberados ao longo do século XX, na verdade, porque durante muito tempo isso ficou em segredo, cartas de Freud e de amigos e de parentes de Freud, diários de amigos e parentes de Freud, diários de pacientes de Freud, entrevistas feitas com pacientes de Freud, e compara com o que ele publicou, o que ele disse que fez, as coisas não batem. A teoria, a base da teoria dele é falsificada. Ele realmente tratou os pacientes e conversou com as pessoas, etc., mas a forma como ele descreve os tratamentos que ele fez, os resultados do tratamento, que é uma forma que dá a entender que as ideias dele funcionaram, é mentirosa. Tá, mas onde começa aí uma confusão, né? E eu não quero falar só de psicologia, claro. É que alguns cursos de psicologia, não é minha área, mas eu ouço que eles estão amparados e de alguma forma trabalham com o conteúdo e o material de Freud. No Brasil. No Brasil. No Brasil, na Argentina e na França.
Em outros países, psicanálise só é estudada em uma escola de psicologia, em uma faculdade de psicologia, como uma curiosidade histórica, não como uma prática terapêutica e não como uma base teórica válida. Então, isso é um fenômeno cultural de países que ainda levam a psicanálise a sério. A gente teve uma vez um professor visitante, o professor Stuart Weiss, que é psicólogo e é um especialista em superstição. E ele esteve no Brasil, então, para fazer uma série de eventos e palestras sobre por que as pessoas acreditam em superstições. E ele foi, então, convidado a dar uma aula na Escola de Psicologia, na USP, sobre uma área de pesquisa dele, que era uma área de pesquisa de autismo. Então, não tinha nem nada a ver com superstição. Ele foi lá como um acadêmico para falar da área de pesquisa dele. E passeando no corredor ali com ele, na faculdade de psicologia, ele viu à venda vários livros de Freud, de Jung, livros de psicanálise, e ele ficou escandalizado. E eu lembro que ele me perguntou, ele falou, mas por que estão vendendo isso aqui? Os alunos leem isso? Ele ficou muito surpreso, ficou muito surpreso. E uma outra história, que essa me contaram ontem, eu achei ótimo, estava numa reunião com os colegas da State California, e eles falaram que calhou de ter um ano que o presidente da universidade ia fazer uma inauguração podia fazer uma estátua, uma homenagem, alguém tinha uma verba para fazer uma homenagem na escola de psicologia. Só que o presidente da universidade era engenheiro, não entendia nada de psicologia. Então, diz que ele sugeriu para a Dean, né, para a diretora da faculdade de psicologia, então, veja o que você quer fazer. De repente, você quer colocar aí uma estátua de Freud. E ela falou, você tá louco? Para que a gente ia colocar uma estátua de Freud aqui? Então, existe essa confusão, até em quem não é da área nos Estados Unidos, mas quem é da área... Quem é da psicologia não leva a psicanálise a sério nos Estados Unidos e em diversos outros países. Mas, no Brasil, aí sim, aí você tem razão. A psicanálise ainda é ensinada dentro das escolas de psicologia. Algumas, né? Depende da linha da faculdade. Depende da linha, sim. Mas, em geral, você vai encontrar. É verdade. E aí, vamos já voltar nisso, mas vamos virar aqui o foco e ir para um outro tema talvez ainda mais polêmico. A homeopatia é defendida por muitas pessoas e é uma defesa fervorosa. Eles acham que aquilo é muito eficiente. Mas eu vejo que a maior parcela sequer entende ou sabe distinguir o que é homeopatia de fitoterapia e de outras variações. Então, eu queria começar por aí, porque... Uma pessoa comum, se a gente parar alguém, nós estamos no Brasil, mas se a gente estivesse em São Paulo, vamos parar alguém na rua. O que é homeopatia? É o uso de medicina natural, da planta, da folha. A compreensão que as pessoas têm é isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a esclarecer por aí. Esse foi um dos motivos da gente escrever o livro Que Bobagem, porque muitas pessoas que usam essas práticas, não só a homeopatia, elas não sabem exatamente o que elas estão comprando, o que elas estão usando. Tem uma pesquisa interessante que foi conduzida aqui pelo Center for Inquiry, que inclusive eles processaram as farmácias, a rede de farmácias da Walgreens, da CVS e Walmart, né? Por vender produtos homeopáticos nas prateleiras sem a distinção, sem dizer que esses produtos são homeopáticos. Eles estão lá misturados com os outros remédios e daí as pessoas se confundem e acham que estão comprando um remédio convencional. Então, eles processaram essas grandes empresas. E eles também fizeram uma pesquisa com as pessoas que iam às farmácias e estavam comprando esses medicamentos que estão lá no balcão, que estão nas prateleiras. E eles perguntaram, então, para as pessoas se elas sabiam o que era o remédio, o que era homeopatia, como que o remédio era feito. E a grande maioria não só não sabia, como, quando recebeu a explicação, se sentiu extremamente enganada. Porque eram pessoas que realmente acreditavam que era remédio natural, remédio de planta, e não sabiam dos princípios gerais da homeopatia, das diluições infinitesimais, do similar cura similar, da teoria de quanto mais você dilui, mais potente fica. Explica isso para nós rapidamente. Vamos lá. Então, o que é homeopatia? Porque
tô com alguma coisa, quero usar o gengibre, vou fazer um chá de gengibre. Isso não é homeopatia. De jeito nenhum, isso é um chá de gengibre, que Então, pode ter propriedades que vêm do gengibre. e que isso vocês não contestam. Cada fitoterápico, cada remédio feito de planta tem que ser avaliado individualmente para ver se ele tem realmente propriedades biológicas que podem dar um efeito. Aí você tem que testar se realmente essas propriedades biológicas estão resultando no efeito desejado, fazer um estudo de dosagem. Então, tudo isso, quando você tem uma proposta de um remédio fitoterápico, cada remédio fitoterápico vai ser avaliado individualmente. Então, vamos ver, isso é fitoterapia. Sim. E o que é homeopatia? A homeopatia é baseada em alguns princípios. Os principais são 2, que é o princípio do similar cura similar e o princípio das diluições infinitesimais. Similar cura similar quer dizer que algo que provoca numa pessoa saudável os sintomas de uma doença deve ser capaz de te curar dessa mesma doença. Então, por exemplo, vamos pegar algo que te provoca um sintoma. Café é algo que te provoca um sintoma. Você é uma pessoa saudável, você toma café, café é um estimulante, vai te manter ligado, acordado. Então, é um sintoma. Quem tem insônia sofre desse sintoma. A pessoa não consegue relaxar, não consegue dormir. Então, o café seria um bom candidato, de acordo com os princípios da homeopatia, para um remédio de similar cura similar. Provoca insônia, então deve ser capaz de curar a insônia. Mas daí a gente entra no outro princípio, não vão te mandar tomar café. Eles vão fazer um preparado homeopático à base de café. Então, eles têm que diluir o café. E essas diluições, que a gente chama de diluições infinitesimais, elas são diluições seriadas que chegam a potências de 10 a 30, 10 a 60, 10 a 120. Ou seja, imagina o número de zeros que tem atrás disso. Ou seja, aí. Bem fraco. Não é fraco, não tem mais nada lá. E mais do que isso, mas então, se eu tenho um problema, porque o café me estimula, a homeopatia vai lá e fala, toma mais café? Por mais que... Toma café ultra diluído, que na verdade é água. Porque não é o café que vai te curar, é a memória da água do café. A água lembra do café, que serviu para fazer essas diluições, mas na sua solução final só tem água, não tem mais café, porque ele foi ultra diluído. Então não sobrou mais café, é água ou álcool, dependendo de como você estiver fazendo a diluição. Eu tomo aquilo, não serve para nada. Não, mas muita gente fica feliz. Mas quando a gente vê alguns produtos homeopáticos, a gente, às vezes até a embalagem faz referência a alguma... Quer dizer... algum princípio ativo que foi diluído. Sim, eles dizem qual princípio ativo estava na solução original que foi diluída, mas daí eles trazem a anotação de estar diluído a 10 a 60, Eu vou, inclusive, fazer uma recomendação. Quem estiver assistindo ou ouvindo, entrar no LinkedIn da Pasternak e ela tem um vídeo muito bacana que ela mostra esse processo de diluição, para ficar ainda mais claro, né, como é isso. E só lembrando, Bruno, já que você chamou para o vídeo, que, gente, o vídeo é uma demonstração. É um vídeo. Quem quiser realmente entender tudo que a gente está conversando aqui, lê o livro. A gente tem um livro de 400 páginas. Só o capítulo de homeopatia traz 60 referências de trabalhos científicos. E daí a gente tem espaço para discutir esse assunto com muito mais propriedade. O vídeo é só para despertar curiosidade. Então, bom, isso por si só acho que mata uma crença de que as pessoas acreditam que homeopatia é o tratamento medicinal através de coisas naturais, e não é isso. Não. Então, isso a gente pode chamar de fitoterapia. Sim, isso seria muito mais fitoterapia, e como eu falei, fitoterápicos serão avaliados caso a caso. Na verdade eu entendi mal, eu estava confundindo fitoterapia com homeopatia aqui. Mas o que eu queria acrescentar é que, e mesmo assim, a solução básica, quer dizer, o produto que serve de base para as diluições infinitas da homeopatia, não é sempre necessariamente uma planta ou um derivado de planta. Não, pode ser qualquer coisa. Similar cura similar, não é planta cura. É similar. Para ter uma ideia,
isso virou uma piada infinita, teve um laboratório homeopático na Inglaterra que começou a vender um produto homeopático baseado em pedaços do Muro de Berlim. E chamava Berlin Wall mesmo, o preparado homeopático. Que era para tratar a ansiedade de separação, porque o muro mantinha o povo alemão separado, então ele causava o sintoma da separação. Mas qual é a lógica? Se similar cura similar e se tem diluição, vamos falar uma coisa muito assim. Aspirina, que é o nome comercial. Eu vou lá e pego uma aspirina, esmago, aí, quer dizer, coloco dentro da xícara, imaginando que dê para fazer daquele jeito que eu vi o vídeo. E aí se eu vou diluindo, chega uma hora que não tem mais... Nada. Não tem mais nada. E aí eu vou lá, embalo e vendo... Então, esperando o quê? Que a crença das pessoas fala, não, isso aqui vai... Mas ó, você está desvirtuando aí o processo do remédio homeopático, porque ele não parte de uma aspirina, ele parte de alguma coisa que seja capaz de te causar os sintomas de uma doença. A aspirina não te causa sintoma de doença. Então, você teria que achar alguma coisa que te causa os sintomas de uma doença. Lembrando que a gente está falando de uma doutrina que, quando foi inventada na Alemanha, no final do século XIX... 18, desculpa, é verdade. Não se tinha conhecimento sobre micro-organismos causadores de doença, anatomia humana, para entender realmente o que causa os sintomas da doença. Então, tudo que eles tinham para lidar naquela época eram os sintomas. E daí vem essa ideia de alguma coisa que te provoca sintomas similares à doença, deve ser capaz de te curar daquela mesma doença, porque eles não sabiam o que causava a doença. Da forma que vocês explicam, me parece um negócio... Me parece que a existência da homeopatia... Se eu fosse entrevistado 30 minutos antes de começar a nossa conversa, eu diria, homeopatia, medicina natural, faz sentido. Agora me parece um negócio tão bizarro, sem pé nem cabeça, que eu me questiono por que então isso ainda existe. E eu sei que vocês também, não sei se no livro, mas socialmente vocês também questionam por que isso muitas vezes é subsidiado, inclusive, pelo Serviço Público de Saúde, que me soa ainda mais bizarro. Na verdade, assim, tem, no caso específico do Brasil, tem muitas razões históricas para isso. A homeopatia chegou no Brasil no século XIX e algumas décadas antes de chegar o espiritismo, que também é uma religião que vem da França e chega no Brasil também no século XIX. E ao longo, na época da proclamação da República, essas coisas acabaram se misturando. Então a homeopatia meio que embarcou no movimento religioso espírita, que é um movimento que tinha influência na sociedade, ainda tem, e teve uma época, antes de existir SUS, antes de existir saúde pública no Brasil, que uma das poucas oportunidades que o brasileiro que não tinha dinheiro para pagar um médico tinha de ser atendido era com os homeopatas que faziam caridade, que atendiam de graça, e com os chamados médiuns receitistas, que eram os médiuns que baixava o espírito de um homeopata morto, e eles davam uma receita homeopática para a pessoa. Então, a homeopatia acabou ganhando uma penetração cultural no Brasil, porque ela caminhou junto com um movimento religioso e porque teve uma época em que ela era o único tipo de atendimento médico que a população muito pobre tinha acesso. E aquilo, quer dizer, por mais que o remédio não sirva para nada, só da pessoa ser atendida por alguém, ser ouvida, né, ela senta aqui, me conta qual é o seu problema, o que está doendo, onde está doendo, etc., é algo que, primeiro, gera o efeito placebo, quer dizer, a pessoa se sente mais tranquila com isso, e gera carinho, né? Quer dizer, as pessoas... houve uma ligação afetiva do povo brasileiro com a homeopatia e que se propagou ao longo do século XX, chegou no século XXI. E eu acho que essa ligação afetiva, ela existe até hoje. Quantas vezes a gente não escuta de pessoas que falam, tá bom, vocês falam que a homeopatia não funciona, só que eu vou no meu médico homeopata e a minha consulta dura 1 hora e ele pergunta ou ela pergunta como é que eu tô, como é que vai minha família e tá realmente interessada em saber como é que eu me sinto, e quando a gente vai num outro tipo de médico, 10 minutos, toma aqui seu remédio e vai embora. Então você vê que a ligação afetiva, ela continua existindo na doutrina e ela é importante. Talvez se tem alguma coisa que a gente pudesse aprender com os médicos homeopatas é ter realmente um atendimento mais carinhoso e compassivo. A qualidade do atendimento, né? Que isso não é o foco do nosso papo aqui, mas eu conheço muitos médicos, sou próximo de muitos médicos, isso não é ensinado, né?
Não é ensinado e eles são colocados muitas vezes num ambiente de trabalho onde isso é impossível na prática, porque eles têm que atender de 10 em 10 minutos. Como que eles Especialmente no serviço Como público. que eles vão dar carinho e atenção? Não, e a doutrina homeopática, ela tem essa ideia, né? A doutrina homeopática clássica, porque aí também tem subdivisões, tem heresias, tem um monte de coisa, mas a doutrina homeopática clássica é de que o remédio tem que ser receitado para a totalidade dos sintomas do paciente. Então, o homeopata que está seguindo todas as recomendações da doutrina dele, ele tem que conversar muito com o paciente, porque ele tem que saber tudo que o paciente está sentindo, porque ele vai receitar para a totalidade dos sintomas. Então, não é só dor de dente. Eu estou com dor de dente, mas eu estou triste, mas minha mulher não gosta mais de mim. Quer dizer, o médico homeopata ele tem que saber, por questões doutrinárias, da totalidade da vida do paciente. Isso faz com que a consulta seja uma experiência diferente, sem dúvida. E afinal, quem que não gosta de se sentir cuidado assim? Todo mundo gosta de ser ouvido, né? Sim. Todo mundo, né? Não tem melhor forma de você se aproximar de alguém do que escutando. Mas então, é uma prática perigosa? Ela não é perigosa em si nos seus preparados homeopáticos, porque como a gente viu... Se eles forem feitos com qualidade. Se eles forem feitos, né, garantindo as diluições infinitesimais, o resultado final vai ser água ou álcool ou as bolinhas de açúcar, né, quando é por pastilha. Então, você tomar um preparado homeopático não vai te fazer mal nenhum. O problema é que se tratar com homeopatia pode atrasar diagnósticos de doenças graves, de doenças crônicas, que se tivessem um diagnóstico precoce poderiam ter um desfecho melhor, pode afastar pessoas de tratamentos que podem realmente ajudá-las, porque as pessoas preferem se tratar com homeopatia. Faz algumas semanas eu escrevi uma coluna para o jornal O Globo, quando morreu a cantora Tina Turner, de quem eu era uma super fã. E só quando ela morreu, eu fui ler o obituário dela no New York Times e eu descobri ali, eu nem sabia dessa história, que ela perdeu um rim por causa de homeopatia. Ela tinha pressão alta e ela não quis tratar a pressão alta, ela preferiu tratar com um médico homeopata, que ela inclusive consultou na França. E o médico homeopata falou que não era para ela tomar os remédios de pressão alta, era para ela se tratar só com homeopatia. Anos depois, ela teve uma falência renal e ela precisou de um transplante de rim. Ela não morreu disso, mas ela por causa da pressão alta, que passou anos, no fundo, sem ser tratada, porque ela achava que estava tratando com homeopatia, mas homeopatia não tem nada ali. Então, na verdade, ela não estava tratando um problema grave de saúde que teve consequências anos depois. Então, esse perigo existe. Não é o perigo de tomar o preparado homeopático. É o de negligenciar o tratamento necessário de doenças e correto. Reais, E existem outros casos famosos, né? Sim. Acho que Steve Jobs passou por isso também. Ele morreu. Como foi o caso dele? Steve Jobs recusou realmente o tratamento convencional, o tratamento médico, para se tratar não só com homeopatia, né? Ele usou outras formas de medicina alternativa. A homeopatia foi uma, ele fez um catadão, né? E infelizmente acabou morrendo por causa dessas crenças. E aí, nesse momento, se ele estava se tratando de forma homeopática, significa, se eu traduzir corretamente aqui, que ele estava tomando nada. Sim. Água, ou álcool ou açúcar. Sim. Exato. Bom, assim, surpreendente. E como o SUS lida com isso no Brasil? Qual é o entendimento do SUS? Quais são as práticas no Brasil? Bom, então, no SUS existe algo chamado Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é um decreto do Ministério da Saúde, que vem sendo renovado periodicamente, acho que desde 2006. 2006, é uma portaria. Foi a primeira edição, uma portaria, sim. Que autoriza o SUS a pagar por 29, atualmente são 29, pode aumentar a qualquer momento, procedimentos, terapias, etc., que não têm uma base científica, sob o pretexto de que elas são integrativas e complementares. Quer dizer, você não está substituindo um tratamento sério por aquilo. Você está integrando coisas que, em tese, são importantes para a cultura ou que têm um efeito de reduzir estresse, que também nunca é comprovado, mas que supõe-se que tem um efeito de reduzir estresse, etc., ao tratamento convencional. A homeopatia está nesse rol,
junto com acupuntura, junto com Reiki, que é uma técnica japonesa de transmitir energia pelas mãos. Então, eu transmito saúde para você pelas pontas dos meus dedos, que o Doutor Estranho na Marvel, que ele solta aqueles raios. É uma coisa meio parecida, só que você não vê os raios, não tem efeitos especiais, né, na sessão de Reiki. Mas uma coisa que é preciso dizer, que sobre a PNP, que é Política Nacional, é que ela existe sob o pretexto de preservar e reverenciar as práticas de saúde das culturas oprimidas. Das culturas tradicionais brasileiras. Das culturas tradicionais. Indígenas, quilombolas. Porque se você pensar nesses termos, até faz um certo sentido. Você chega numa aldeia indígena, onde a população está acostumada a procurar um líder espiritual, o pajé, para se tratar. Aí chega lá um cara branco de olho azul, de jaleco, chuta o pajé e fala, não, agora é comigo. É óbvio que você não vai conseguir, além de ser extremamente desrespeitoso, você não vai conseguir adesão da população para as medidas de saúde pública, etc. Então, a ideia de integrar esses conhecimentos, se você for pensar em respeitar o conhecimento tradicional indígena e quilombola brasileiro, faz muito sentido. O divertido é você notar que nenhuma das 29 práticas listadas nessa política é indígena ou quilombola. Nenhuma. Não há uma única ali. São práticas que foram importadas da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos. Não tem absolutamente nada de tradicional indígena ou quilombola brasileiro. A única coisa que dá para dizer que tem alguma coisa tradicional brasileiro lá é a chamada, acho que é geoterapia, não lembro o nome agora. Que é de Minas Gerais, sim. Que é mas uso não é indígena ou quilombola. Que é o uso de águas minerais e banhos de lama. Que é comum em instâncias turísticas, sim, etc. Um monte de gente vai. Sim. Então, isso também está lá. Isso, o que é isso? Isso não é... É uma prática integrativa e complementar que está listada no SUS como uma prática de saúde. Tá, mas não é... Tem uma definição técnica de que tipo de terapia é isso? Isso não é fitoterapia? Chama geoterapia. Entendi. Porque gel, lama, terra, né? Então... E, logicamente, a posição de vocês isso não tem a menor função ou lógica. Não como uma prática de tratar problemas de saúde, não. Talvez seja legal, seja divertido ir lá na instância. E hoje tem essa tendência de cada vez as pessoas falarem que querem tomar menos remédio, querem fazer o uso de coisas naturais, as essências têm se popularizado. E também tem defensores fervorosos que falam, não, eu vou lá e vou... Eu esqueci o termo técnico, mas eu vou vaporizar lavanda e aquilo faz com que eu fique relaxado, etc. Qual é o entendimento de vocês em relação a isso? Por exemplo, as essências. O que eu acho muito curioso nessa questão de eu quero tomar menos remédio, e que eu acho ótimo que as pessoas realmente se mediquem menos, é que muitas dessas práticas oferecem justamente mais remédios, mais tratamentos. Então a pessoa fica tratando todo e qualquer desconforto com preparados homeopáticos ou agulhas de acupuntura ou preparados de florais ou terapia de cristais, mas ou seja, ela está tratando qualquer desconforto. Ela acha que qualquer problema, por menor que seja de saúde, precisa ser tratado ou medicado. Então, na verdade, essas técnicas, elas incentivam muito a medicalização da vida, e não o contrário. Agora, a questão das essências florais, como você falou, Bruno, eu acho muito bacana. A gente tem lá em casa algumas essências florais que a gente coloca para o ambiente ficar cheiroso, agradável, porque é agradável, mas não porque vai curar doenças. Então, não é uma terapia. Eu acho que existe essa questão que é confundir coisas que trazem conforto ou que num contexto, em determinados contextos, ajudam a relaxar, etc., como se fossem terapias, como se fossem práticas médicas. Não são, né? Desculpa te interromper. Eu já tive contato com uma doutora médica de uma universidade federal brasileira e que é fascinada pelas essências e que ela usa lavanda para dizer, olha, você machucou a pele, vamos usar lavanda, que é sensacional. Você está com essa alergia aqui, é só passar lavanda. Essência de lavanda. Olha, eu não conheço, assim,
para poder dar um diagnóstico disso, eu teria que consultar a literatura científica sobre lavanda. Sobre os efeitos dermatológicos da essência de lavanda. Talvez existam, ou talvez seja só uma crença. E aquilo, quer dizer, você tem por exemplo, um corte, um arranhão, uma coisa pequena na pele, que não requer pontos e que não parece que vai infeccionar. Você passar um óleozinho cheiroso ali, a coisa vai sarar sozinha de qualquer jeito, certo? Se fosse água, teria o mesmo efeito. Mas talvez seja mais gostoso, seja mais confortável. Mas eu acho que o problema é esse. As pessoas, elas tendem, né? Não é todo mundo, claro, a fazer esse salto do agradável, do confortável para o terapêutico. Eu acho que é um salto perigoso. Tá. E a expressão terapêutico significa que deve ser algo efetivo e que, então, imagina-se que seja medicamentoso. É isso? Não, medicamentoso não seja a palavra, mas assim, eu acho que algo para ser considerado terapêutico deveria oferecer evidências razoáveis, evidências críveis de segurança e eficácia, porque tem que provar que, é seguro, não vai fazer mal. Você esfregar a lavanda, você não vai irritar a não pele, vem bactéria junto, não vai irritar a pele, não vai te fazer, não vai dar coceira, etc. E eficácia, quer dizer, além de não fazer mal, vai produzir o benefício que você espera. Por exemplo, cortei e vou passar nebacetim, porque de fato vai impedir que aquilo infeccione. Sim, porque muitas dessas práticas alternativas, elas não têm prova de segurança. Todo mundo pressupõe que é seguro, porque isso aqui, que nem a homeopatia, né? É feito há 200 anos na Alemanha, ou acupuntura. É feito há 5.000 anos na China. Se não fosse seguro, não seria mais feito. O que não é verdade. Porque você pega a história da medicina, a história dos tratamentos médicos. Faz algumas semanas eu publiquei um artigo na revista Questão de Ciência. 100 anos atrás, no mundo inteiro, no Brasil teve, no Rio de Janeiro, aqui nos Estados Unidos teve muito. Teve uma moda de homens idosos receberem implante de fatias de testículos de macaco para renovar as energias da juventude. Ou seja, não parece sem pé nem cabeça. Não faz o menor sentido, não funciona para nada. Mas foi utilizado. E é ridiculamente inseguro, porque hoje em dia a gente sabe que esse negócio de tecidos vindo de outros animais, Covid foi assim, né? É algo que pode trazer vírus para o corpo humano, pode trazer novas doenças, etc. O fato é que durou uns 15 anos essa moda. Dos 15 anos que durou, nenhum dos centenas de médicos pelo mundo que fizeram isso nunca foi criticado ou atacado por um paciente que disse que passou mal por causa da terapia. Quando a gente sabe que muita gente, com certeza, ficou doente. E quantas pessoas devem ter tido reações imunes, reações alérgicas, de receber um tecido estranho transplantado de testículo de macaco? Então... Mas as pessoas não associavam os sintomas que tinham ao procedimento, elas confiavam no procedimento. Tem muito isso também, né? A ilusão do... Vai dar certo. Não, é a ilusão do custo, né? Do sunken investment. O cara investiu as esperanças dele, as economias dele naquele procedimento. Ele não vai admitir que não serviu para nada e ele ainda ficou doente. Quer dizer, ele admitir que ele foi enganado, que ele e a pessoa luta contra isso. Né? E aí, falando da acupuntura, que é algo super disseminado, não só no Brasil, mas imagino que em várias regiões do mundo, e que é milenar, imagino. Uhum. Não faz sentido algum, porque o que eles defendem é que você vai ter os seus pontos de energia, etc., e aquilo vai tratar de tudo, né? Você entra geralmente naqueles lugares chineses, tem lá um mapinha do pé, da mão, que uma coisa está interligada com a outra, e que, assim, vamos te deixar em ordem aqui, vamos resolver todos os seus problemas. Então, Bruno, precisaria de algumas premissas para, como você falou, a gente entender como que a acupuntura alega funcionar. E essas premissas precisam ser verdadeiras para que a acupuntura funcione. A primeira premissa é a existência dos pontos e dos meridianos.
Então, isso nunca foi comprovado por ninguém, isso é uma crença. Os acupunturistas, os proponentes da doutrina, acreditam que existem meridianos de energia que circula pelo corpo e que existem pontos específicos que eles sabem identificar onde é, que vão ativar esses meridianos e vão fazer circular, então, melhor a energia no corpo humano, que circula pelos meridianos, que ninguém nunca mostrou que existem, não são órgãos, são energia. São supostos canais energéticos invisíveis que circulam pelo corpo humano, mas não são anatomicamente demonstráveis. Então a gente precisaria que essas duas coisas fossem verdade, que existam esses meridianos e que existam os pontos de acupuntura. Quando você analisa escolas de acupuntura diferentes, você primeiro percebe que os pontos são todos diferentes. Tem um acupunturista, inclusive, que deu uma entrevista falando que se você juntasse todas as escolas diferentes de acupuntura que tem no mundo e colocasse no mapinha do corpo humano todos os pontos, não ia sobrar 1 centímetro de pele que não fosse um ponto de acupuntura. Ou seja, onde você colocar a agulha, tá valendo. E daí, olha o mais divertido desse onde colocar a agulha tá valendo. Então, como é que você testa isso? Porque a gente, afinal, a gente está falando de fazer testes clínicos controlados com um grupo placebo. Como é que você testa a acupuntura? Alguns pesquisadores muito criativos desenvolveram maneiras de testar a acupuntura como uma prática para desfechos variados, para diminuição de dor, para asma, para alergias, para um monte de condições, usando 2 estratégias: pontos falsos de acupuntura e agulhas falsas. Então, o que você faz? Você divide as pessoas em grupos. Um grupo recebe acupuntura de verdade, feita por um acupunturista certificado, um cara que sabe onde estão os pontos, de acordo com a escola que ele foi formado. Então, ele vai colocar as agulhas no lugar certo. Um outro grupo onde os voluntários, sem saber, vão receber as agulhas em pontos completamente aleatórios, colocados por alguém que não sabe o que está fazendo, que vai você lá e coloca lá, mas finge que você é um acupunturista. Então, as pessoas vão achar que estão recebendo acupuntura, mas os pontos são todos aleatórios. E um terceiro grupo, onde as pessoas vão receber as agulhas no ponto certo, só que as agulhas são falsas. Elas são retráteis, elas não ficam enfiadas lá. Elas saem. Mas o paciente não percebe, você sente a picada, só que depois a agulha sai, ela não fica lá no lugar, no tempo que seria necessário para ativar os meridianos. Esses experimentos foram feitos com grupos grandes de pessoas, em ensaios clínicos, controlados. Sabe qual foi o resultado? Tudo igual. Não tinha diferença nenhuma nos grupos. Quem recebeu acupuntura nos pontos corretos, acupuntura nos pontos falsos, ou a falsa acupuntura com as agulhas falsas, todos tiveram o mesmo efeito, o mesmo desfecho observado. Uma coisa importante, não é que não teve efeito nenhum, é que todos tiveram o mesmo efeito. Por quê? Porque existe um efeito chamado efeito placebo, que é justamente o que a gente quer investigar nesses testes clínicos. Um medicamento, um tratamento, para ele ser bom, ele tem que funcionar acima de um placebo, não igual. Nesses testes, foi igual. Foi tudo a mesma coisa. E esses estudos e pesquisas, por exemplo, onde as pessoas podem buscar isso? No PubMed? Eu recomendo que busquem no livro, no Que Bobagem, porque já está Tudo traduzido. lá relacionado. Já está tudo lá referenciado, todos os estudos estão lá, as referências estão lá, mas é um livro escrito para um público que não é especialista. Muitas vezes, se você vai procurar sozinho no PubMed, você vai achar um monte de coisa que é escrito numa linguagem técnica, porque foi escrito para os pares, foi escrito para especialistas. Não que as pessoas não sejam capazes de entender, mas vai dar muito mais trabalho. Então, o trabalho que a gente faz de comunicação de ciência é exatamente esse trabalho de traduzir as evidências científicas para um público que não é especialista, que não necessariamente tem uma formação em ciência, mas que gostaria de saber como que essas evidências são geradas, onde elas estão. Então, no Que Bobagem, no livro, tem o capítulo de medicina tradicional chinesa, onde tem a descrição das técnicas de acupuntura, de todos esses ensaios clínicos, e uma visão histórica também muito bacana para as pessoas entenderem de onde surgiu a história dos meridianos, dos pontos, tá tudo lá. E que hoje já está à venda, onde as pessoas podem encontrar e comprar?
Eu acho que o mais fácil é no site da Amazon mesmo, ou da própria editora. Sim, é no site da editora Contexto, nas grandes livrarias online. As livrarias físicas no Brasil devem ter o livro, mas a gente não tem como garantir isso, porque a gente está aqui, infelizmente. Não, elas têm, lembra? A gente viu as fotos. É verdade, que as grandes livrarias no Brasil estão com os livros em display, tem inclusive. mostruários, na Avenida Paulista, tem 2 que estão com displays grandes do livro, é verdade. Mas eu acho que o mais fácil mesmo é sempre comprar online, né? Sim. Bom, e aí, voltando à acupuntura, vocês jamais fariam? Olha, eu fiz quando eu era mais jovem. E eu pedi perdão para ele antes dele falecer. O meu cachorro também fez, quando ele era jovem. Mas depois que eu comecei a estudar e eu vi como que realmente funcionava, eu pedi desculpas pro cachorro. Mas, coitado, ele fez. E nem para mim e nem para o cachorro não teve efeito nenhum nos desfechos que a gente esperava, mas eu tive essa experiência, principalmente quando eu fiz, do cuidado do médico, da atenção, do carinho. O acupunturista que eu frequentei quando eu era jovem era uma pessoa incrível, eu adorava ele. E eu acho isso muito importante a gente falar, porque a reação das pessoas ao livro é uma reação tão raivosa. A nossa reação não é nada raivosa em relação a esses profissionais. É só uma posição... É uma posição científica. Inclusive, do nosso ponto de vista, a gente imagina que a grande maioria desses profissionais faz isso acreditando que está fazendo melhor pelo seu paciente. Não são picaretas malvados, são pessoas realmente interessadas no bem-estar do paciente, mas que também foram enganados aí por um sistema de crenças. Então, é muito curioso ver a reação agressiva que vem do público, que não leu o livro, mas que não gostou do índice do livro. É uma reação bastante desproporcional ao que está no livro. Se eles lessem, eles saberiam. E é a combinação desses temas que a gente tratou que a gente define como pseudociência. Sim. É isso. Pseudociência é um termo geral, muito usado em filosofia da ciência, e que você não acha uma definição... E que dentro da filosofia da ciência é objeto de muito debate. Se é uma categoria válida, se não é, etc. A gente, do ponto de vista prático, a gente define pseudociência como sistemas que se pretendem estar dizendo coisas concretas sobre o mundo real, como curar essa doença, como a mente humana funciona, quem construiu as pirâmides, tem os capítulos de ufologia no livro também, etc., mas que fazem essas afirmações sobre o mundo real sem ter o embasamento científico que elas deveriam ter. A gente define pseudociência assim. E o índice do livro são 12 exemplos, e são exemplos que a gente considera relevantes para a cultura brasileira no momento atual. E o papel do Instituto? Eu sei que o livro é uma coisa, o Instituto é outra, né? Mas o papel do Instituto é a mesma linha, é disseminar conhecimento de qualidade, fundamentado, amparado, é isso? É principalmente garantir que a informação correta sobre assuntos científicos circule e chegue tanto no cidadão comum quanto no gestor público de uma forma didática, acessível, adequada, para que tanto o cidadão como o gestor possam tomar decisões informadas. Eu acho que essa é a principal missão do Instituto Questão de Ciência, garantir que todos tenham condições de tomar decisões informadas sobre assuntos que precisam de um certo entendimento sobre como a ciência funciona, sabendo que nem todo mundo é especialista, que mesmo especialistas em um assunto não vão ser especialistas em outros assuntos, então fazer a informação correta circular e chegar no cidadão e nos gestores públicos. Bacana. Eu olhei, Natália, no seu currículo, no LinkedIn, que você tem vários pós-doutorados e tudo mais. Nesse momento, você está se dedicando ao estudo de alguma coisa em especial? O que vem por aí? O que você tem feito? Em especial essas últimas semanas, meses?
Então, eu tenho vários chapéus, né, Bruno? Eu tenho o chapéu de escritora, tenho o chapéu de presidente do Instituto Questão de Ciência e eu tenho o meu chapéu acadêmico, que é como professora e pesquisadora aqui na Universidade de Colômbia. Dentro do meu trabalho acadêmico, eu estou desenvolvendo, no momento, 2 linhas de pesquisa. Uma mais focada em hesitação vacinal, que é um problema reconhecido como uma das 10 mais graves ameaças de saúde pública, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, e que precisa ser compreendido cientificamente para que a gente consiga desenvolver estratégias que realmente funcionem para lidar com a hesitação vacinal. E um outro projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo com um grupo parceiro da Universidade de Brown, que é sobre preparação de pandemias. Então, quais são os aspectos necessários que os países devem ter na sua caixa de ferramentas para que o mundo esteja mais bem preparado para uma próxima emergência sanitária. Então, aspectos de governança local e de governança global que deveriam ser implementados. Então, esses são os 2 projetos de pesquisa. Toda a minha atividade de docência, então eu dou aula aqui em Colômbia sobre o uso de evidências científicas para políticas públicas e eu ainda dou aula na Fundação Getúlio Vargas também em São Paulo, na Escola de Administração Pública, sobre o mesmo assunto. A hesitação às vacinas, a tradução disso seria a resistência, né? De as pessoas a gente fala hesitação vacinal em português mesmo. Mas... A motivação disso são crenças. Tem de tudo. Dentro de hesitação vacinal, a gente tem o problema da confiança nas vacinas, então crenças não justificadas, que podem ser desde crenças em teorias da conspiração, ou muitas vezes até crenças religiosas, mas enfim, crenças não justificadas que abalam a confiança que as pessoas têm nas vacinas, até problemas de logística, de acesso, de distribuição. Então, tudo isso entra nesse guarda-chuva de hesitação vacinal. E é muito importante fazer um diagnóstico correto de qual é o problema que a gente está lidando em determinado local. Tem um trabalho muito interessante, foi publicado em 2019, que foi feito na Índia Rural, que eles avaliaram estratégias para aumentar a adesão à vacinação infantil. E o que eles usaram? Eles fizeram, inclusive, um ensaio como se fosse um ensaio clínico controlado. Em vez de randomizar grupos de pessoas, eles randomizaram vilarejos na Índia rural. Um vilarejo não recebeu intervenção nenhuma, era o grupo controle, as pessoas tinham que ir até o centro de vacinação nas cidades, levar seus filhos. O outro grupo de vilarejos recebeu clínicas móveis, então o acesso ficou muito mais fácil, porque a clínica de vacinação ia até a área rural e as pessoas podiam então levar as crianças. E o terceiro grupo recebeu as clínicas móveis e um saco de lentilhas para quem levasse as crianças para vacinar. Um estímulo a mais. Um estímulo a mais. E esse foi o que deu o melhor resultado. Então, trabalhando desse jeito, a gente consegue mapear melhor qual é o problema. Nesse caso, na Índia rural, lá em 2019, o grande problema não era desinformação, não era falta de confiança, era acesso. Na hora que o acesso foi facilitado e teve um incentivo para as pessoas irem, né, aos postos levar as crianças, o problema foi resolvido. Tem outros países, como a Nigéria, por exemplo, que enfrentam já problemas mais ligados à religião. E eles desenvolveram também toda uma estratégia de conversar diretamente com os líderes religiosos para fazer um trabalho comunitário junto com os líderes religiosos e tentar aumentar a adesão à vacinação. Então, dentro da linha de pesquisa, tem vários aspectos a serem abordados ali. Porque o que a gente assistiu recentemente, em particular no Brasil, foi uma resistência, né? Foi por crenças, pela divulgação de ideias ou fundamentos sem fundamentos, né? No Brasil teve uma questão forte de desinformação. Acho que o Carlos pode desinformação e também de identidade, né? De repente a vacina acabou amarrada à identidade política. Então, se você é do grupo político X, você não vacina, porque... Não, lembra da frase do presidente Bolsonaro durante a pandemia? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma vacina. O cara falou isso.
Então, e isso é algo que era inédito no Brasil, essa coisa de que atitudes relativas à saúde estarem amarradas à ideologia política foi mais um presente do governo Bolsonaro para o povo brasileiro. E que, em algum grau, foi replicado aqui também, né? Não sei quem replicou quem. Eu não sei quem começou primeiro, mas com certeza aconteceu nos Estados Unidos também. Eu acho que talvez um pouco menos grave nos Estados Unidos, porque pelo menos dentro de toda a sua loucura anti-vacinas no que ele falava, o Trump comprou as vacinas o primeiro, né? E ele incentivou a pesquisa. Sim. E aquilo, o Trump ele faz um jogo duplo. Eu lembro que eu vi gente que disse que se sentiu traída por ele quando ele se vacinou, né? Porque, como assim o Trump vacinou e tal? Mas é isso, ele administrativamente ele fez a coisa certa, mas publicamente ele manteve aquela imagem do bufão, que, toma... ele falou pro pessoal tomar desinfetante, não falou? Cândida, né? Cândida, A gente, encaminhando para o final, quais seriam as considerações finais de vocês, no sentido de qual que é a grande mensagem que vocês querem deixar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, em relação ao livro e em relação ao trabalho que vocês desenvolvem? Olha, assim, em relação ao livro, eu acho a mensagem que eu teria é: o livro é uma tentativa de dar às pessoas que têm curiosidade sobre as práticas e teorias que estão elencadas no índice, dar às pessoas que têm curiosidade, que têm algum desejo de saber mais sobre essas práticas, que estão se sentindo inclinadas a aderir a alguma delas ou algo assim, dar uma visão completa da evidência a respeito dessas práticas, para que essa é a missão do livro, garantir que quem vai tomar uma decisão sobre acupuntura, homeopatia, psicanálise, medicina tradicional chinesa, constelação familiar e outros itens que estão no livro, possa tomar essa decisão realmente sabendo tudo o que precisa saber sobre essas práticas, sem estar só nas mãos das pessoas que defendem, promovem e vendem essas práticas. É sobre o livro. Sobre a atuação do Instituto, questão de ciência, eu acho que a nossa principal mensagem que eu gostaria de deixar como diretor do Instituto Questão de Ciência, é que ciência é algo extremamente importante na vida das pessoas. Muitas decisões que nós tomamos no dia a dia envolvem algum tipo de conhecimento ou desconhecimento científico, e que é importante que as pessoas se informem corretamente, que elas tenham a informação certa antes de tomarem essas decisões, antes de darem passos em suas vidas, que podem ser passos tão pequenos quanto que tipo de tomate comprar no supermercado, se faz mais sentido para combater o aquecimento global, se faz mais sentido eu parar de comprar tal produto, se faz mais sentido eu pressionar meu deputado para ele votar contra o uso de combustíveis fósseis, o que tem mais impacto. Quer dizer, eu acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade sobre o conhecimento que entra nas suas decisões e sobre a ciência, e terem mais consciência da ciência que entra nessas decisões. Acho que eu tenho pouco a acrescentar. Em relação ao livro, Bruno, o que eu gostaria de deixar de pedido para os nossos ouvintes é que leiam o livro. E critiquem o quanto quiserem, mas leiam. Não critiquem o índice do livro. Não critiquem o que estão falando sobre o livro. Critiquem o livro. Leiam. E daí critiquem o que não gostaram, o que gostaram. O que a gente tem visto de reação sobre o livro, e acho que isso é que é muito frustrante para os autores, é que as reações não são sobre o livro. As reações que estão aparecendo em mídias sociais de pessoas indignadas são sobre o que outras pessoas falaram sobre o livro, sobre o fato de a gente chama de pseudociência de estimação. Então, a minha crença pessoal, que eu gosto, que eu respeito, está descrita no livro do lado de outras coisas que eu acho ridícula, então esse livro deve ser uma porcaria. E essa é uma postura que a gente, inclusive, descreve na introdução do livro, que não é uma postura científica. Então, leiam, e com todo o direito de não gostar, de criticar, de achar que o capítulo XYZ não deveria estar presente no livro, mas os outros são interessantes. Mas não critique o índice do livro,
E não critique o que outras pessoas estão falando sobre o livro, porque outras pessoas estão falando o que elas interpretaram da cabeça delas e não o que está escrito ali. Então essa acho que seria a minha mensagem final. Leiam e estaremos abertos às críticas depois. E em relação à missão do Instituto Questão de Ciência, eu queria convidar as pessoas que não conhecem o trabalho do Instituto, porque com essa maluquice que foi na pandemia de repente eu me tornar uma figura pública, muita gente viu a Natália Pasternak na TV, mas não sabe o que eu fazia antes da pandemia. Então, o que eu fazia antes da pandemia já era o Instituto Questão de Ciência. E dentro desse trabalho, a gente tem a revista Questão de Ciência, que muita gente não conhece, que é online e gratuita, é só dar um Google lá, a revista Questão de Ciência, e tem artigos sobre os mais diversos assuntos que influenciam tomada de decisão. A gente tem notas técnicas publicadas sobre diversos assuntos, inclusive sobre homeopatia e sobre cloroquina, que a gente fez na época da pandemia e tratamento precoce. A gente tem um trabalho de apoio a ensino, a escolas que queiram, de repente, contratar palestras para assuntos diversos sobre ciência. Então, tem todo um trabalho que eu gostaria de convidar as pessoas para conhecer. O site do Instituto é fácil, é iqc.org.br, e a revista é revistaquestãodeciencia.com.br. Acho que esses são os nossos principais produtos. Sim. Não posso esquecer do recém-lançado Observatório de Políticas Científicas, acho que esse é o nosso terceiro carro-chefe aí do Instituto. O Observatório de Políticas Científicas, ele vai ser oficialmente lançado agora no segundo semestre, mas o site já existe, as pessoas podem visitar, e ele é um repositório de dados sobre produção de ciência brasileira e também sobre taxas de vacinação. E com o tempo a gente vai expandir para que esses dados sejam mais abrangentes, mas a gente começou com essas duas linhas, então quem tiver interesse, seja cidadão comum, gestor, jornalistas que queiram trabalhar com esses dados, a gente oferece eles dentro dessa plataforma do Observatório de Políticas Científicas do IQC. Eu acho o trabalho de vocês assim, muito nobre, disseminar conhecimento, eu acho que auxilia as pessoas e eu valorizo muito quem se dispõe a fazer tudo isso, porque em última análise vocês podiam se resguardar e fazer o seu trabalho e não se expor, não contestar, não trazer temas que vocês sabem que podem ser polêmicos. Então eu acho nobre, corajoso, parabenizo. E por último, onde as pessoas podem acompanhar vocês nas redes sociais e tudo mais? Nas redes do Instituto. O IQC tem todas as redes, é só procurar por IQ Ciência. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn. Eu só tenho LinkedIn, então quem quiser, eu tô lá como Natália Pasternak, pode me procurar. Instagram, essas coisas, não. Os outros eu não tenho por uma decisão pessoal. Eu tive durante a pandemia porque era necessário, que a minha presença nas mídias sociais era importante, as pessoas esperavam que eu estivesse ali, mas eu nunca gostei de ter presença em mídias sociais. Então, quando a pandemia chegou ao fim, eu me retirei das mídias que eu tinha e fiquei só com o LinkedIn, que é uma mídia mais profissional. Mas o Instituto tem presença em todas as mídias sociais. E você, Carlos? Bom, eu estou no LinkedIn e eu ainda resisto no ex-Twitter, né? Agora, não é? O ex-Twitter. É o ex-Twitter. @carloson71. Mas eu também, como a Natália, eu interajo muito pouco. Eu publico e saio correndo, geralmente, porque se realmente for se envolver na interação, é um buraco sem fundo, né? Você fica lá debatendo, discutindo o dia inteiro, não faz mais nada. Então, e eu sou editor-chefe da revista Questão de Ciência, onde eu publico um artigo semanal todo domingo, além, claro, de cuidar de toda a parte editorial da revista, etc. A gente subiu um artigo interessante hoje. Qual? Exatamente, não lembro. Então acho que não vai adiantar muito falar dele. Bom, e já que nós estamos falando de redes sociais, não deixem de seguir as minhas redes sociais, @Bruno Corano. O Wall Street Cast é publicado no meu canal pessoal do YouTube e eu tenho todas as outras redes. E além do videocast, eu também publico vídeos individuais e outros posts e tudo mais. Eu queria agradecer muito
a participação de vocês, o tempo, a visita. Já estão convidados para uma segunda oportunidade. E agradecer também todo mundo que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente está de volta. E um grande abraço. Muito obrigado.